Boa tarde. Boa tarde, vitaminados. Vão chegando. Deixa eu ver se eu consigo pinar aqui o título da nossa live de hoje. Oi, doutor Leonardo. Eu já vou lhe chamar. Eu vou dar só uns recadinhos, dar uns 2 minutinhos aqui para o pessoal ir chegando e já lhe chamo, tá bom? Hoje a gente vai ter uma live, outra live, né, super especial com o Dr. Leonardo Souza. O Dr. Leonardo é médico do Protocolo Coimbra, ele é ortomolecular e ele também atua nas áreas de medicina chinesa, homeopatia e medicina do esporte. Então vai ser assim super interessante, tem informações super importantes pra gente. E a gente vai estar falando sobre obstáculos ao protocolo Coimbra, tá? Quando eu falei com o Dr. Leonardo, eu disse assim que na minha experiência pessoal, eu encontrei 2 grandes obstáculos, né? Que poderiam ter interferido com o meu tratamento se eu não tivesse realmente corrido atrás e assim, ainda não corresse, eu ainda tenho que lidar com esses problemas. Que são as questões emocionais, né? Que a gente vem falando cada vez mais. E no meu caso, a saúde digestiva, problemas digestivos. Então, a gente vai ver o que o Dr. Leonardo fala disso. Eu fiz algumas perguntinhas para ele e ver o que mais que ele encontra na prática médica dele, que alguns pacientes, né, têm problemas. Porque tem paciente, gente, que começam o protocolo e, assim, tem melhoras rápidas e continuam bem ao longo dos anos. Então, não são todos os pacientes que vão encontrar obstáculos, tá? Mas alguns encontram e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, para compartilhar essa live, só clicar no aviãozinho, tá? Que vocês podem convidar qualquer amigo ou qualquer familiar que vocês acham que possam se beneficiar com essas informações, tá bom? E lembrando sempre, gente, que a gente fala aqui do protocolo Coimbra, né? E que o protocolo é um tratamento padronizado. Os médicos que a gente traz aqui são treinados pelo Dr. Cícero, mas como os médicos têm diferentes especialidades, no caso do Dr. Leonardo, né, ele atua na área de medicina chinesa, homeopatia, às vezes a gente pode sair um pouquinho do protocolo. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente tenta avisar, né, que a gente já não está mais falando especificamente do protocolo, mas se vocês ficarem com qualquer dúvida, é só vocês deixarem aqui pra gente que essa live vai ficar gravada aqui no GTV. Aí vocês deixam qualquer dúvida, qualquer comentário, tá? Que a gente responde. Se eu não souber, ou outros administradores do grupo, do Protocolo Coimbra Brasil, a gente chama o Dr. Leonardo aqui para esclarecer pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar o Dr. Leonardo e começar essa conversa que acho que vai ser muito boa. Peraí. Olá, tudo bem? Tudo bom, Dr. Leonardo? Boa tarde. Tranquilo. Você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Para mim tá ótimo, para você também? Tá perfeito. Pra mim Tá tá perfeito. certo. Vamos ver se o pessoal fala. Estão ouvindo bem, gente? Vão falando pra gente. Qualquer probleminha a gente tenta consertar. Doutor Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Super feliz. Eu vi a sua live com a Paty Mascarenhas e achei excelente, adorei. Então, que bom que você está aqui no perfil para falar com a gente. Perfeito. É uma honra sempre que a gente puder falar. Eu acho que ajuda as pessoas. Esse tema é um tema que eu gosto muito, então, Com se der certeza. onda, eu falo bastante. Ah, pode falar, que pode falar. Sinta-se à vontade. Pois, doutor Leonardo, assim, como sua primeira vez no perfil, agora, né, vamos começar, então, assim, com uma breve introdução à sua trajetória na medicina e como que você chegou a conhecer o protocolo Coimbra e se interessou pelo protocolo, né, a ponto de se tornar um médico do protocolo Coimbra. Eu já mudei muito. Os focos de atendimento mudaram muito ao longo dos anos. Hum, A primeira coisa que eu fiz foi medicina do trabalho. Então, em medicina do trabalho, a gente tem um primeiro contato sobre intoxicação. A gente dosa no exame de sangue para saber se vai liberar ou não o paciente para voltar ao trabalho. É aí que eu tive o primeiro contato de que existia intoxicação, de que isso poderia afetar um pouquinho a imunidade. Aí uhum, depois eu fui para a ortomolecular e a partir disso eu comecei a me direcionar mais para as pessoas idosas e para os crônicos. Então eu fiz medicina do esporte para tratar idoso, para a parte de reabilitação, a parte da chinesa e da homeopatia, eu acho que ajudam muito nessa compreensão. A vida foi me direcionando
para tratar pacientes crônicos de doença autoimune e de outras coisas, mas a gente vai se restringir às doenças autoimunes. Até que eu conheci o professor Cícero, que foi uma bênção na minha vida. É um prazer fazer o protocolo, entendeu? Então a vida vai direcionando e eu acho que os próprios pacientes vão te direcionando no que você precisa fazer, entendeu? Hoje eu acho que eu já estou num destino, numa linha muito mais próxima ao que eu vou ser, entendeu? Então, Sim, sim. isso que a Sempre gente vai buscando fazer. novas opções, né? Que é o que devia ser, né? Porque a função da medicina é melhorar a vida dos pacientes. Se ela não está fazendo isso de uma forma, o médico naturalmente deveria procurar outras linhas, outras formas de abordar aquilo, mas infelizmente nem todos fazem isso. Então, que bom que você faz, doutor Leonardo. E aí, e há quanto tempo você se tornou médico do protocolo Coimbra? Ah, vai fazer 4 anos, eu acho. 4 anos. Tem um Ótimo. tempinho já tem um tempo. Uhum. Ótimo. Doutor Leonardo, e então a gente vai falar sobre os obstáculos ao protocolo, né? Eu falei um pouquinho antes que no meu caso, a questão emocional que a gente vem repetindo, né? Porque é fundamental, e a saúde digestiva também. Então, assim, você considera esses, assim, os grandes obstáculos que alguns pacientes podem encontrar ao protocolo, a eficácia do protocolo? O que você vê na sua prática médica sobre isso? Ah, os obstáculos são vários. Eu acho que o que varia é o que cada um determina para sua vida, né? Qual é o peso dessa doença na vida da pessoa. Tem pessoas que têm uma doença, mas continuam a tocar a sua vida. Eu acho que essas melhoram mais rápido. Eu cito um exemplo clássico de se a nossa vida foi esse quarto aqui e um copo cair, é um baita copo. Mas se a sua vida é o bairro e um copo cai, é só um copo, entendeu? Então eu acho que varia muito conforme a gente encara as coisas. Então são vários fatores. A digestão pode ser o emocional, pode ser outros desequilíbrios. Então não existe uma receita de bolo. Às vezes a gente ainda hoje na medicina fala, olha, o que que eu uso? A gente aprendeu muito do remedinho para tratar isso, do remedinho para tratar aquilo. Eu não discordo completamente desse raciocínio. Cada um tem a sua causa. Eu acho que cada um tem o seu nome e o seu sobrenome no sentido de determinar qual foi o fator que desencadeou a doença autoimune. Isso sim. Mas cada uma tem a sua origem. Sim. Agora, a gente vê muito nos grupos, né? As pessoas falam muito assim, que elas tiveram ou um surto, por exemplo, a esclerose múltipla, ou que a doença surgiu após algum problema emocional, ou um estresse muito prolongado, ou um trauma, alguma coisa assim. Então, essa questão emocional, a gente já sabe, né, que pega muito, assim. Aí, como que você vê isso no seu consultório, doutor Leonardo? Assim, por que a questão emocional influencia tanto? Não só nas doenças autoimunes, mas agora a gente está falando das doenças autoimunes, né? Por que elas influenciam tanto e elas chegam a ponto de interferir com a eficácia do protocolo? Eu acho que o emocional é a grande palavra quando você fala em doença autoimune, né? O emocional é tudo. Eu acho que por isso que elas têm aumentado tanto. A gente vive em um mundo intoxicado por vários outros fatores de alimentação, mas a gente vive muito desequilibrado, né? O mundo, essa noção de que tudo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser rápido, e isso gera muito transtorno. Na última década, o índice de deprimidos e viciados só tem aumentado. 1/3 do Brasil já teve uma crise de pânico ou ansiedade. Isso é gigantesco. Como é que pode, assim, a população está tão ansiosa e tão deprimida? No caso específico da esclerose múltipla, em geral ela tem um nome e um sobrenome que são pessoas já muito ansiosas. Tá? O perfil da esclerose múltipla é um perfil de um paciente anormalmente ansioso e é muito comum depois de uma separação, depois de falência de uma empresa, depois de um falecimento de alguém. Ou seja, não é que aquele foi o fator principal, mas um corpo que não tem reserva, que já vive na linha, toma uma pancada e a partir dali girou a chavinha. Eu gosto muito desse termo de girou a chavinha, porque você ainda tinha uma reserva para tomar umas pancadas, até que chega um ponto que não dá mais. Você toma uma pancada e a partir dali o corpo fica maluco.
Eu gosto muito dessa estratégia de explicar ao paciente. Eu respeito todas as posições assim de todos os médicos, por isso que eu nunca critico quando ele se acompanha comigo, ou com neurologista, ou com reumatologista, ou com dermatologista, eu não critico de modo algum, mas é impressionante como as pessoas às vezes têm 10 anos de evolução de uma doença, e quando eu começo a falar, tá, mas o que aconteceu? Aí ela, eu fui estuprada quando eu era nova. Mas olha, aí eu começo a explicar o gatilho todo do porquê, que muitas vezes a doença vai surgir depois de um fato recente ou depois de décadas de um trauma. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que quem vai ter filho tem que se preocupar muito em como você está emocionalmente quando tem um filho. Porque às vezes desde a barriguinha da sua mãe você sofre um trauma e a partir dali vai desenvolver uma doença. Então, o estado emocional da mãe afeta o feto, né? Como até hoje, assim, eles se ligam muito no exame, a medicina, minha visão, minha humilde visão, quem sou eu para determinar algum consenso, mas a minha visão é de que hoje a medicina é extremamente pobre no sentido de diagnosticar causas emocionais. Ela diagnostica o que é comprovado por exame. Tem no exame, ok. E nem de longe a medicina consegue laboratorialmente abordar todo o complexo que é uma questão emocional, nem de longe, assim, eu acho que vai demorar décadas e décadas para ela conseguir exames mais específicos, para a partir disso você ter um estudo científico em cima disso. Eu não concordo, a gente vê todo dia a mesma coisa. O paciente fala, como é que você adivinha que eu tenho isso? Eu falo, eu não adivinho, vocês são iguais. Os pacientes são iguais, o paciente com esclerose múltipla é um, o artrite reumatoide é outro, dermatite, eles são iguais. É impossível eu só estar errado nesse sentido. Se uma coisa se repete com 3 mil pacientes, 4 mil pacientes, sei lá quantos que eu tenho, existe um padrão. Existe um padrão. Existe um Doutor padrão. Leonardo, você está falando que são iguais no sentido, você falou que os pacientes de esclerose múltipla são muito ansiosos. Você vê características, assim, por exemplo, de artrite reumatoide, tem uma característica, dermatite atópica, você vê essa distinção entre as diferentes Sim. doenças? Eu vejo, em geral, tem gatilhos diferentes. A artrite reumatoide é um paciente que, em geral, é um paciente mais raivoso ou um paciente que tem uma mágoa importante. É como se isso determinasse uma fraqueza nas articulações, ou seja, não são todas as pessoas que passaram por isso que vão desenvolver, mas isso aumenta a predisposição a esse desenvolvimento, entendeu? Os pacientes com dermatite, a tristeza e a angústia é algo muito comum nesses pacientes. Eles têm uma predisposição a uma fraqueza naquela área e aí aumenta a chance do processo autoimune nessas regiões. Nas doenças de pele em geral, você acha que a tristeza, a angústia? Eu acho que a dermatite, sim. Psoríase média. Psoríase tem um pouco de mágoa muitas vezes. Mas é que cada um determina a sua sensibilidade, né? Então, as doenças hoje, minha visão é que elas são bastante diferentes. Bastante diferentes, sim. Então, quando você, provavelmente assim, se você consegue identificar, claro, porque você atende milhares de pacientes, né, doutor Leonardo, na sua clínica. Então, imagina assim, quando você vê, vamos dizer, uma pessoa que talvez não tenha um diagnóstico, mas se ela é ou muito ansiosa ou tem depressão crônica, você já consegue talvez direcionar para talvez qual doença autoimune essa pessoa pode ter desenvolvido ou já desenvolveu, mas ainda não conseguiu o diagnóstico baseado na... Sim. Eu acho que um determinado comportamento se torna prato cheio para desenvolver aquilo. Entendeu? E é impressionante como eu já tratava, mesmo antes do protocolo Coimbra, eu já tratava outros tipos de pacientes, mas como eu nunca tinha aprendido, porque só depois que eu fui fazendo outras formações, isso passa despercebido, é como se não tivesse peso. Eu falava, olha, artrite reumatoide, toma isso, é um remédio, e hoje eu acho, nossa, como a minha cabeça assim foi mudando, eu acho que ainda vai mudar, eu mudo muito. Alguém que foi atendido por mim 4, 5 anos atrás, hoje eu sou completamente diferente. Eu gosto muito de investigar isso. E aí, quando você começa a conhecer, aí você começa a querer formações que explicam mais isso, ou fazer cursos, ou estratégias. Aí vira uma bola de neve, que é algo que hoje eu sou apaixonado por como que a gente se intoxica, e as pessoas não sabem nada.
como assim? Não sabem nada? Eu fico impressionado como que nos congressos, nos consensos, há uma linha completamente diferente. Então parece novidade, eu falo, meu Deus, isso não é novidade, isso sempre existiu, você que nunca se percebeu. Aí ele passa a se perceber e aí ele, nossa, aí ele começa a tentar se cuidar um pouco melhor. Olha, eu estou muito nessa linha, eu tenho que começar a me moldar. Eu acho que isso é que faz parte do processo de regeneração. A gente sempre dependeu muito de remédio, né? Remédio, remédio, remédio. Você pega e fala, doutor, que pílulazinha que eu tomo para eu ficar bom? É simples, é de pirona para dor. O raciocínio da medicina é meio burro, me desculpe falar, mas é meio burro, assim. Não existe outra possibilidade de tratamento. Como assim? Não existe. Existem tantas. Principalmente quando as pílulas não estão funcionando tão bem, né? Se fosse um remédio que você toma e funciona, maravilha, realmente seria o ideal. Mas quando não funciona, a gente tem que olhar fora da caixinha, né? E como você disse, doutor Leonardo, a questão dos exames, né? A medicina ela só leva em conta o que ela pode ver num exame laboratorial. E por isso que a questão da saúde mental ainda é tão complexa. E quando se une a doença autoimune, ninguém presta muita atenção nisso, na questão do nosso equilíbrio emocional, saúde mental, influencia tanto, né, no desenvolvimento da doença. É isso, interfere tanto com a eficácia, no caso do protocolo Coimbra. Então, é por isso que a gente tenta falar tanto agora desse assunto, para ver se as pessoas veem que não é uma questão abstrata das emoções, né? Ela é metabólica, ela realmente interfere no funcionamento do nosso organismo, né? E aí eu ia te perguntar, doutor Leonardo, se assim, todas essas emoções negativas, o estresse, a ansiedade, depressão, tristeza, raiva, angústia, se tudo isso tem o mesmo efeito, vamos dizer, em relação às doenças autoimunes, né, de interferir lá com o metilfolato, com a vitamina D, todas essas emoções, se forem sentidas de uma forma crônica, elas vão interferir dessa mesma forma? Eu acho que podem até não interferir da mesma forma, mas elas vão interferir sim, tá? Quando a gente se entende que felicidade é bom e tristeza é ruim, a gente não consegue determinar muito disso. Mas eu falo que a gente sempre nasceu com genes doentes, a vida inteira, a gente sempre foi assim. A gente só vai descobrir que tem alguma predisposição a uma patologia quando a gente desenvolve. Então, se você começa a se adequar a um estilo de vida mais saudável, você começa a se precaver de alguns problemas. Mas eu acho, além do emocional, existem várias outras intoxicações, mas eu acho que por peso o gatilho emocional é um dos grandes impactos. A gente está vivendo num mundo de respostas ultra rápidas. A gente precisa disso para ontem. E aí o paciente, ele começa o tratamento, a primeira coisa que ele vai é perguntar nos grupos: com quanto tempo você melhorou? Isso. Aí ele não melhora naquele tempo, ele pira, ele fala que não vai funcionar para ele, e aí só depois que ele começa a amenizar os sintomas é que ele ainda fica desconfiado. Então, o paciente passa por várias fases do tratamento, né? Às vezes ele chega confiante, às vezes ele chega desenganado, às vezes ele chega porque alguém obrigou a estar lá. Então, isso tudo é muito confuso para o paciente. É difícil a gente pegar um equilibrado com doença autoimune. Todos têm alguma deficiência. E essa deficiência é a que vai ser o principal gatilho, porque é onde ele é fraco, né? É onde, ao longo dos anos, ele se tornou fraco. Sim. Doutor Leonardo, quando a gente fala do estresse também, existem duas categorias, né? Existe o estresse instantâneo, uma reação a algo que aconteceu, pode existir o estresse crônico, e, que é aquele estresse, esse é o que a gente precisa combater, não é? Assim, de tentar não viver a vida de uma forma que você tem ansiedade crônica, estresse crônico, depressão por anos e anos, né? Esse é o que a gente realmente tem que combater, né? Estresse não é problema. Eu não vejo problema no estresse. Estresse a gente sempre teve. Geneticamente a gente foi feito para caçar. E caçava, tinha um grande estresse e ficava 3 dias comendo aquela mesma caça. Então estresse não é problema. Eu não quero que você deixe de se interferir nos problemas da sua família. Nem de longe isso. O problema é que a gente vive em um estado de cortisol elevadíssimo 24 horas por dia.
A gente tem, todo mundo tem um nível de exigência cada vez maior, eu acho que porque o mercado exige que a gente seja perfeito, bonito, educado, bem-sucedido, que não precise dormir, e tudo tem que ser muito perfeito. E a gente não é assim, eu tenho inseguranças, eu tenho tristezas, não tem jeito, a gente tem que aprender a lidar com isso. Quando isso se torna crônico, gera uma série de cascatas, cascatas circulatórias, cascatas digestivas, cascatas cerebrais, é muita coisa que vai desequilibrando. Eu às vezes leio da vontade de rir quando eu vejo alguns estudos falando sobre fadiga crônica, colocando um fator ou outro. É tudo tão complexo, é tudo mais complexo que às vezes um estudo não consegue realmente abordar toda a imensidão dos fatores. Uhum. Existiu uma pesquisa muito legal que divulgaram o tamanho do cérebro de pessoas que meditavam ou não. E aí eles viram que o cérebro crescia. O cérebro das pessoas que meditavam crescia mais. Tamanha é a influência. E eles não sabem explicar. Não existe explicação ainda hoje na ciência para falar sobre isso. Entendeu? Incrível, incrível isso. Isso que a gente precisa sedimentar, né, na nossa mente, o quanto os pensamentos, as emoções, elas interferem fisicamente, né, metabolicamente. Acho que a hora que a gente realmente tem esse entendimento, aí é mais fácil dar a importância a essas questões. E eu acho que a doença ela é mais cruel. Por quê? Porque o paciente já tem essa descompensação, de algum modo, na vida dele. Aí ele recebe o diagnóstico de uma doença, às vezes grave, às vezes não, depende da doença autoimune que ele tem. Ele olha no Google, a doença termina de acabar com ele, porque em geral doença autoimune não tem cura, vai evoluir para imunossupressor. Aí ele termina de piorar aquele quadro inicial, aí ele se afunda mais na doença. Então, o início do tratamento tem que ter muita sensibilidade para explicar que, olha, as coisas vão dar certo, a gente só precisa de tempo para moldar o que você demorou décadas. O problema é que o que ele demorou, às vezes, décadas ou anos para desenvolver, ele quer que resolva em 2 semanas. Olha, às vezes eu explico isso para o paciente e ele me manda um WhatsApp 2 semanas depois falando, Leonardo, eu já comecei a tomar e não senti nada. Eu falo, cara, mas não é possível, eu acho que eu estou falando grego, não é possível que não tenha entendido que existe uma linha de tempo para moldar todo esse processo. Não é possível. Uma doença autoimune, por exemplo, a esclerose múltipla, quanto tempo ela não está lá já, né, antes dos sintomas se manifestarem? Às vezes, muitos anos, não é? Ela está se desenvolvendo, então, do mesmo jeito que levou anos para chegar naquele ponto que a doença, né, se aflorou, não dá para querer que uma coisa dessa suma em 2 semanas, um mês, 2 meses. Às vezes eu pego pacientes que sofreram um acidente de carro, nunca tiveram sequela nenhuma. Por acaso foram fazer uma tomografia e viram que tinha uma lesão desmielinizante, que às vezes ia desenvolver em algum momento, mas às vezes ia passar a vida inteira sem saber. E a partir daquele diagnóstico descompensa, porque já tinham um corpo desequilibrado, viram a imagem, pronto. É como se fosse um carimbo na testa. A partir disso ele descompensa e começa a ter realmente os surtos da esclerose múltipla. A gente vive em um momento de internet com muitos fake news, né? Tem muitas curas milagrosas, muitas curas rápidas. Então, às vezes faz as pessoas ficarem desacreditadas. Elas eram como se fosse vitamininha, assim. Ah, você acha que essa vitamininha vai combater mais do que na esclerose múltipla o Ocrevus, que custa 52 mil bola? Você acha que isso é ridículo, você vai calcificar os seus vasos, vai calcificar o seu rim, até hoje a gente vê. Mas eu acho muito complicado, assim, primeiro porque se eu fizer mal para você, vamos supor que você é minha paciente, eu faço mal para você, aí eu faço mal para um segundo, aí eu faço mal para 10 pessoas. Cara, será que eu consigo sobreviver no mesmo lugar? Assim, a gente teria que ficar migrando, enganando as pessoas. Não é possível que alguém consiga uma lábia tão forte para continuar a enganar. Não é possível. Assim. Então, eu já fiz várias especializações, eu já fiz vários tratamentos. O que não dá certo para 1, 2, 10, 20, eu paro. Não tem como, seria enganação. Eu não trabalho por dinheiro, eu costumo falar isso, o dinheiro me mantém, mas eu não trabalho, não é isso que me move. Entendeu? Então, é complicado. A gente vive em um mundo meio diferente.
Sim, e é muita informação por todos os lados também, né? Isso às vezes confunde, as pessoas se cansam de procurar porque vem tanta informação que aí a gente acaba É, desistindo. Então é complicado mesmo. Doutor, esses pacientes que estão tendo algum problema, vamos dizer que o protocolo está demorando mais para ter efeito, enfim, que não estão experimentando, né, a eficiência plena que o protocolo pode ter. E você identifica que é porque são muito ansiosos ou enfim, que estão com questões emocionais. Quais são as dicas que você dá? O que você orienta? O que eles devem fazer para trabalhar um pouco nessa questão do equilíbrio emocional? eu acho que ele podia anotar num caderninho o que ele está fazendo de errado ao longo do dia dele. Hum. E aí ele tentar ir se mudando, né? É difícil a gente mudar depois de velho, depois de burro velho. É difícil fazer isso, mas eu tentaria, entendeu? Alguma coisa que você possa mudar no sentido tanto de manter uma vida, trabalho, estudos, o que quiser. Eu acho que você não pode parar a sua vida, e isso é Uhum, importante. E uhum. um outro fator vai tentar mudar, já que você começa a entender. Por isso que a primeira consulta, eu acho que a primeira e a segunda consulta do protocolo, eu acho que são as mais importantes. Porque se ele começa a entender esses direcionamentos, que às vezes ele nunca ouviu falar, ele começa a se perceber. E ele vai ter que mudar. Eu falo, graças a Deus, eu não preciso de chamar pacientes. Graças a Deus, de algum modo, eles vêm para mim. Mas eu falo, olha só, se você veio aqui para tomar um remedinho e ir embora e continuar igual, tchau, vai embora, não volta, não volta. Não é assim que se faz o tratamento de doença autoimune. Ele vai ter que fazer dieta, exercício, controlar o fator desencadeante. Vai embora, não é por aí. A gente vai ter que ir se moldando ao longo do tempo. Eu acho que é assim que se trata tudo. Tudo na vida. Não é tomando um remedinho milagroso. Ele ajuda muito, ele é mágico. Foi um grande prazer conhecer o professor Cícero, mas a gente precisa de um tripé, pelo menos. Isso é que é importante. Qual seria o tripé? Eu acho que pensamento positivo, Hum. exercício e dieta, uma comida decente, além das substâncias. Eu acho que, pensando de forma básica e simples, esse seria o principal tripé. Para dar talvez um sustento para o protocolo. Senão a vitamina D por si, se não existe, vamos dizer, esse outro embasamento, ela vai ter dificuldades É, em brecar o sistema imunológico, é isso? Seria mais ou eu menos acho ela isso? mágica, muitas vezes ela mesmo mantendo um estilo de vida péssimo, ela vai agir. Uhum. Mas é impressionante como, às vezes, o paciente mantém um pensamento patológico. Eu tenho pacientes com esclerose múltipla há 7 anos, 8 anos estáveis. Mas ele pede a ressonância falando, não, mas e se eu tiver uma lesão, mas vai que eu tô... Eu falo, mas cara, não é possível que em 7 anos você não internalizou essa informação de que você está estável. Não é possível que você ainda esteja com ansiedade esperando voltar a doença. Sempre vai para o negativo, Sempre né? vai para o negativo. Eles são assim. Por isso até desenvolvem esse processo. Sim. Doutor Leonardo, e como você trabalha com a medicina chinesa, com outras linhas, você acha que essas outras áreas da medicina elas podem ajudar com o equilíbrio emocional? Porque assim, às vezes, quando a gente fala, né, do equilíbrio emocional, às vezes é muito difícil, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Muito difícil sair de uma depressão ou eu sou muito ansiosa. Então, se você tem uma ansiedade crônica ou qualquer problema, se for um trauma emocional, é muito difícil a gente sair sozinha, às vezes. Às vezes é possível, né? Mas quando você já está no estado crônico, é difícil. Então, assim, o que você geralmente recomenda? Você recomenda remédios alopáticos, vamos dizer, para os seus pacientes? Ou você tenta por outras áreas, antes, como meditação ou outras áreas? O que você acha que é eficaz para levar essa pessoa de volta ao equilíbrio? Varia muito. Eu acho que varia conforme o grau, né? Hum. Se eu pego uma pessoa, eu não tenho preconceito a usar antidepressivos. Eu acho que antidepressivos são uma arma muito importante. Eu Uhum. prescrevo antidepressivos quando há necessidade. Então, se eu pego um paciente num buraco de depressão e eu sei que aquilo vai ser importante ele melhorar para ter uma melhora imunológica, eu vou entrar. Mas, em geral, hoje eu prescrevo muito menos coisas. Muito menos coisas.
entendeu? Eu acho que se você tiver, de algum modo, como ter uma precisão no sentido dele usar menos estratégias e assim até saber o que funciona ou não, isso é válido. Eu gosto muito, eu sou muito fã da homeopatia porque eu gosto muito de usar, eu acho que quando você trabalha com técnicas de energia, os resultados também são rápidos, então a homeopatia pode ser uma grande aliada, a Uhum. hipnose pode ser uma grande aliada, é, a gente usa técnicas de punção no corpo, entendeu? A gente faz um exame físico por uma ferramenta e tenta determinar qual é o ponto do corpo que está em desequilíbrio. E aí ensina as estratégias que a pessoa faz para melhorar o desequilíbrio desse ponto que está no corpo, entendeu? Tem vários tipos, tem body Isso, talking, tem terapia neural, tem vários tipos. isso tem a ver com a medicina chinesa? Os Isso tem a ver pontos? um pouco com a medicina chinesa, porque em geral são pontos de acupuntura. Entendeu? Sim, Então, em geral tem, mas isso são outras estratégias. É sim, difícil explicar em um vídeo porque é o que a gente faz mostrando para o paciente. Às sim. vezes a gente mostra para ele o tamanho do chakra. Fala, caramba, como é que é? Chakra não existe. Aí eu falo, então tá bom. Pensa que o chakra é uma bola na sua cabeça, aqui no seu tórax embaixo, e a gente tem uma ferramenta que determina o tamanho. Simples. Aí ele vê, meu chakra está pequenininho, eu não tenho, meu chakra está de 10 metros, 20 metros. Eu gosto muito dessa parte de medicina energética Eu gosto muito também, muito. e eu sei que infelizmente não tem artigos para isso. Aí eu falo, mas você já viu? Então como é que ele está mexendo aqui 3 metros, 5 metros? O que é isso então? Se não existe, eu estou ficando maluco? É mais ou menos assim, entendeu? Então a gente ensina a neutralizar ou ensina a desbloquear. E aí tem um monte de coisa que eu vou determinar na consulta qual vai ser a linha que eu vou seguir. Entendeu? Às vezes eu faço uma hipnose, às vezes mando para terapia, às vezes eu faço uma constelação familiar, às vezes eu faço acupuntura, às vezes eu faço terapia neural. São nomes que podem parecer um pouquinho estranhos, mas a partir do momento que a gente domina, eu estou muito preocupado em... Existem estratégias interessantes que podem ser ajustadas nesses pacientes com deficiência. Sim. Quais e o que eu vou fazer? Porque eu não vou fazer tudo junto às vezes bagunça. Eu acho que você tem que ter o domínio do que existe. E aí você determina ou direciona ele. Olha, eu acho que seria interessante você ir num terapeuta. Eu não preciso ser dono do saber, eu nem tenho essa intenção. Eu acho que o que eu preciso é saber coisas de que, mesmo eu não fazendo, mesmo não dizendo respeito a mim, eu posso direcionar melhor o paciente. Entendeu? Eu Até acho que porque cada paciente, talvez nem todos aceitem também, né, todas essas linhas. Aí tem que ver exato. qual funciona melhor para cada um. Doutor Leonardo, sobre a homeopatia, ela pode ser usada com as altas doses de vitamina D? Existe algum problema, vamos dizer, em relação ao cálcio que a homeopatia, alguns dos remédios homeopáticos pode ter ou não? Ela pode ser usada com protocolo? Não, em geral é muito pouco, Também. né? Muito pouco e Sim, não é feito com cálcio, então sim. não, em geral não. Pode ser feito com líquido, pode ser feito com glóbulo, então isso nem de longe vai ser um motivo de empecilho ou vai interagir sobre qualquer coisa. Os glóbulos não têm cálcio, entendeu? Não há interferência sobre Então, isso. pode A ser gente usado concomitantemente, porque às vezes aparece essa dúvida nos grupos e eu nunca soube responder. Assim. Eu sempre falo para pode, falar com o médico. pode sim, não tem problema. Ótimo. Os Do- glóbulos ou o líquido não é feito com cálcio, não há problema. Só um Sim. cuidado que às vezes a gente tem com a homeopatia, que o processo de regeneração, cada um tem o seu. Então, às vezes, você piora um pouquinho para melhorar. O que acontece, às vezes, no protocolo, né? Não na esclerose múltipla, mas na dermatite é um exemplo muito clássico de que você, quando introduz o protocolo, em algumas pessoas você piora. E aí muitas pessoas desistem, falam, eu comecei isso na primeira e na segunda semana, a minha dermatite piorou. Eu falo, mas você lembra daquela conversa que a gente teve, que a gente precisa de uns 3 meses para começar a modular esse processo? Você tem que me dar um tempo. Teve um caso muito engraçado de uma paciente, a gente pega muita hepatite autoimune. E aí esse foi o único caso que desistiu. Eu tratei dela ao longo de 6 meses. Ela estava melhorando, ela tirou o corticóide, ela estava bem laboratorialmente compensada, mas ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. E aí isso impressionou ela não estava 100%, ela descompensou um pouquinho. Ela falou, eu prefiro voltar para o corticóide, eu não quero. Eu Ah, falo, como assim? Depois de todo um trabalho de acompanhamento de tudo,
caramba, ainda não tem provas de que você só precisa de um pouquinho mais de tempo para moldar ela? Não, esse negócio pode intoxicar. Ou às vezes a gente pega cardiologistas que falam para os pacientes, é lamentável quando a gente ouve isso, mas a paciente tomava 40 miligramas de prednisona, cheia de placa, faz o Doppler, está cheio de placa. E aí a paciente estabiliza a doença, tira o corticoide, e aí o cardiologista fala, olha, pare imediatamente com isso porque você vai calcificar os seus vasos. Aí eu falo, mas você mostrou para ele, ou pelo menos ele sabe minimamente interpretar um exame de cálcio, qual valor laboratorial é seguro ou não? Ah, ele não olhou não, ele só olhou a vitamina D. Aí a gente ouve um comentário de alguém que não tem experiência nesse assunto, isso é muito triste, porque eu não sou cardiologista, eu não vou indicar stent, então eu vou respeitar a opinião dele. E aí a paciente está feliz, está bem, está sem o corticoide e ele está querendo que ela volte. Eu não entendo a medicina, eu acho que ela mudou ao longo dos anos. Eu não estou entendendo o que está havendo. Isso me deixa tão triste que hoje eu não me influencio tão mais com as respostas. Eu acho que eu queria muito que eu tivesse uma doença e eu pudesse ir em um profissional ou em outro e eles não falarem exatamente a mesma coisa. E aí eu determino que direcionamento eu vou ter. Se eu vou ter de um, se eu vou ter de outro, não tem problema. Mas é que tem tantas coisas legais de terapeutas, eu gosto muito, é fantástico o trabalho dos terapeutas, é fantástico o trabalho da nutrição funcional. Entendeu? Um dia eu vou fazer um vídeo grande para explicar toda a parte que ele pode acrescentar. Então, tem tantas coisas legais em medicina. Pois é, a medicina convencional poderia acoplar tudo isso, né? Tantas ferramentas, mas é o que você falou, mudou ao longo dos anos, porque a medicina, a função dela seria ajudar os pacientes, aliviar o sofrimento, curar, mas ao longo dos anos parece que o objetivo principal, infelizmente, é outro, né? Enfim. Doutor Leonardo, a gente, assim, podia falar a live inteira sobre a questão emocional, mas eu também quero te perguntar algumas coisas sobre a saúde digestiva. Sobre a questão emocional, gente, eu até já falei para o doutor Leonardo, eu tenho um interesse muito grande nessa área que ele falou, da área energética, acupuntura, hipnose, assim, eu já fiz 3 vezes e para mim foi sempre fantástico. Então, doutor Leonardo, se um dia você tiver disponibilidade e puder vir fazer uma live só sobre essas ferramentas para que trabalhem com a questão do equilíbrio emocional, eu ia adorar, porque é muito, muito interessante. Eu sou meio maluco, viu? Eu tenho umas estratégias meio loucas. Eu acho que hoje eu sou cada vez menos médico. A gente vai aprendendo umas coisas, então às vezes o paciente chega para mim, eu começo a fazer radiestesia, que eu adoro, e ele não entende nada. Eu falo, cara, se preocupa em que a gente vai ter ética e que a gente vai te direcionar direitinho. Isso é que me direciona. Eu sou meio maluca também, doutor Leonardo, como eu já me beneficiei demais com a hipnose, com a acupuntura, com a homeopatia, assim, eu acho que a gente tem que usar de tudo, né? É como eu disse antes, é muito difícil sair sozinho. Quando você está numa crise mesmo, assim, de equilíbrio emocional, desequilíbrio emocional. Então, todas as ferramentas eu acho válido, né? E é muito importante para o sucesso do protocolo e para qualquer tratamento de doença autoimune é muito importante a gente conseguir atingir isso. Então, assim, só para dar uma fechadinha, doutor Leonardo, tem pessoas que não podem, né? Procurar um hipnólogo, procurar mesmo fazer uma acupuntura, ou de repente o convênio não paga. Então, algumas coisas para fazer em casa, sozinho, exercício, como você falou, porque o exercício ajuda muito, né? Eu acho, a diminuir um pouquinho a ansiedade. Meditação, tudo isso pode ser também, né? Ferramentas que você pode fazer sozinho, em casa. Tem tanta coisa legal que você pode fazer de graça. Sim. Então, é só você começar a mudar, vai começar a girar de acordo com a sua limitação, mas se você tem uma esclerose múltipla na cadeira de rodas, tem como você fazer algum exercício. Todo mundo tem a sua limitação, mas dá para começar. Aprenda técnicas, coloca no YouTube. O YouTube ensina tudo o que você quiser. Você vira quase médico hoje em dia no YouTube, até por isso que tem meio malucos por aí. Mas dá para fazer tanta coisa para limpar o corpo.
Você consegue limpar o corpo por várias estratégias. Estratégias de mudança pessoal, estratégias de equilíbrio, de exercício, de comida. Tem tanta coisa legal que você pode fazer de graça na sua casa. Você não precisa de remédio. Eu sou muito contra remédios caros, não é por aí. A gente tem que tornar o processo um pouco mais acessível, até porque aí é que a gente consegue agregar outras estratégias, entendeu? Eu gosto do protocolo por ele ser barato, mas a gente tem que saber algumas outras estratégias. Então, às vezes você pega um paciente classe AAA, que você consegue com facilidade integrar essas coisas, mas às vezes você pega um paciente extremamente pobre, que são os que a gente atende nos sábados aqui na filantropia, a gente paupérrimo. Então, não dá para viajar muito. O que você conseguir fazer para ele se manter bem em casa, às vezes é uma vovozinha que não tem a menor orientação. Aí você fala, olha, faz isso, caminha um pouquinho no corredor, 3 minutinhos, de manhã e de tarde, você vai conseguir um pouquinho de melhor. Ela fala, olha, eu estou me sentindo um pouco melhor. Para de ver programa de TV de desgraça, a TV é muito complicada, ela é muito tóxica. Se você espremer, sai sangue da TV, parece que o mundo vai acabar. Então hoje eu não vejo TV, é muito pouco a TV que eu vejo, não dá, é uma informação muito inútil. O próprio Instagram, as próprias mídias sociais, muitas vezes elas te jogam para um mundo de glamour, de perfeição, que é inalcançável. Então você fica triste porque você não tem aquilo. Tem que saber selecionar um pouco, filtrar um pouco do que você quer. Então você tem que pensar um pouco positivo para tomar atitudes positivas. Isso é o que conta. Sim, sim. Doutor Leonardo, você falou do tripé, você falou da dieta, né? No protocolo Coimbra, a única dieta que a gente faz é em relação ao cálcio. Se tem pacientes que não estão tendo os resultados esperados com o protocolo, você também recomenda uma dieta um pouco diferente para eles? Sim, sim, existem outras estratégias que podem ser feitas assim. Ah, mas o glúten causa mal para o mundo? Em geral, para algumas pessoas mais, para outras menos e para outras quase nada, porque elas têm uma boa capacidade metabólica, uma boa capacidade enzimática. Mas, dependendo da doença que você tem, você pode sim ter uma predisposição ou aquilo ser responsável pelo gatilho de doença autoimune, sim. Ou um glúten, ou alguma intolerância. Às vezes você come um alimento, acha que faz bem, porque em geral para as pessoas faz bem, mas para você não faz. Então tentar se perceber é muito bom. A gente avalia o cardápio, os temperos, o que você usa, porque às vezes a pessoa come achando que é uma maravilha e não é. Está cheio de glutamato monossódico, está cheio de conservante, altera toda a flora. Então a gente faz testes de retirada. Food maps são interessantes, a gente faz testes de retirada para ver como que o paciente vai se sentir. Eu acho que assim eu não restringo tanto o cardápio dele como uma ideia simples de tira o glúten e tira a lactose. O resto não interessa. A doença autoimune se resumiu a isso. É muito complicado pensar assim. Às vezes é uma oleaginosa que causa um mal exorbitante a ele. Às vezes é o alho. Eu já peguei pacientes que tinham intolerância a alho. Ele comia alho, que é bom para todo mundo, mas para ele não. Ou tinha muita intolerância a um corante amarelo. Então, dificilmente aquilo vai ser o agente principal desencadeador. Mas que aquilo pode ser responsável por um novo gatilho de doença, pode. Tá? Tem que ser investigado. Não dá para falar uma receita de bolo. Doença articular, em geral, tem uma influência um pouco maior, tem que ser pesquisado. Doença intestinal também tem que ser pesquisado. Esclerose múltipla eu nem vejo tanto. É porque eu faço os testes no consultório com a radiestesia. Eu coloco num papelzinho, a gente tem umas estratégias lá para determinar, mas em alguns casos tem exames laboratoriais. Sim. Tem exames sanguíneos que você vê as imunoglobulinas. Então, são exames caros, o plano dificilmente cobre, raramente os planos cobrem, mas se o paciente tiver condição e existir essa dúvida, ele pode avaliar também se tem alguma intolerância, que às vezes ele se surpreende. Sim. Às vezes ele fala, não é possível que eu comia isso todo dia e eu tenho essa intolerância e isso pode me inflamar mais. Entendeu? Então pode ir testando aos poucos, né? Vai tirar uma semana um alimento e ver o que vai acontecendo, né? Uma outra forma de descobrir. Doutor Leonardo, assim, dos problemas digestivos,
Tem algum que você vê que pode interferir mais com a eficácia do protocolo? Por exemplo, se fala muito em intestino irritável, síndrome do intestino irritável, e também tem a síndrome do intestino permeável. Qual é a diferença entre os dois? E você vê bastante esses casos em pacientes com doenças autoimunes? Se você come mal, você tem um intestino inflamado. Se você é deprimido, você tem um intestino inflamado. Então, todo mundo que tem doença autoimune praticamente tem um intestino inflamado. Se você fica muito tempo com esse intestino inflamado, você destrói a sua barreira. A barreira intestinal destrói. É aí que existe a hiperpermeabilidade intestinal. Eu não faço exame laboratorial dos pacientes com doença autoimune, mas dos pacientes com câncer, sim. A gente tem um volume grande de pacientes com câncer. O protocolo não serve para câncer. Câncer são doses fisiológicas, isso é importante ser falado. Mas a gente tira uma gota de sangue e vê o tanto de micro-organismo, o tanto de parasita. Às vezes o intestino é tão... Teve uma vez que a gente viu até num vídeo, eu vi num paciente, que estava tão destruído que eu vi pedaços. Aí pedaços de quê? Teflon de frigideira. Ele fazia comida todo dia, raspava, o intestino era tão permeável. E na microscopia que a gente tira do sangue e coloca na lâmina, tinha teflon. Tinha um pedaço quadrado no sangue. Então a imunidade dele acabou, não existe. Porque quando o intestino é permeável, ele deixa essas partículas voltarem para o sangue. É isso, né? Não tem proteção nenhuma. Sim. E a síndrome do intestino irritável é outra, né? É diferente. É uma síndrome, é um conjunto de sintomas. A pessoa tem distensão gástrica, normalmente tem muitas diarreias ou diarreia com prisão de ventre, tem dor abdominal. Normalmente são pessoas muito ansiosas, muito deprimidas. Aí não é uma questão localizada do intestino, e sim uma questão muito mais sistêmica, que pode ter várias causas. Normalmente ela tem um fator de estresse como desencadeador. Então são processos diferentes. Um é bem localizado e um é muito mais sistêmico. A síndrome do intestino irritável, o protocolo ajuda com ela também? Ela tem algum fundo autoimune, algum... Olha, ela pode ajudar sim, porque pode haver uma síndrome do intestino irritável sem influência autoimune, mas também pode haver uma síndrome do intestino irritável com um componente. É um raciocínio parecido quando a gente fala na fibromialgia. A fibromialgia, na literatura médica, não é uma síndrome caracterizada como uma doença autoimune, mas os pacientes do protocolo respondem super bem. Entendeu? Então, não são todas as doenças que são abrangíveis para ele, mas em uma boa parte pode. Então, em alguns casos, não todos, ela pode ter uma estratégia de tratamento, sim. Ah, bom saber, porque a gente recebe muitas perguntas sobre síndrome do intestino irritável. Doutor Leonardo, eu vou te perguntar uma coisa, porque para mim foi fundamental, e eu vejo que não é algo que se fala muito. E eu me pergunto quantos pacientes talvez não possam estar tendo problemas assim, até não estarem se beneficiando tanto do protocolo, que talvez tenha alguma coisa semelhante. Que eu não sei se você já tratou ou se você já viu em algum paciente seu sobre a hipocloridria, que é a deficiência de ácido gástrico, né? Porque aqui se considera os médicos naturopatas aqui dos Estados Unidos, que a grande maioria, ou muitos pacientes com doença autoimune têm deficiência de ácido gástrico. E isso pode interferir, dependendo do nível de deficiência, muito na digestão, né? Absorção de proteínas e tudo isso. Então, assim, você já viu na sua prática algum problema assim? Porque eu sei que no Brasil não se lida muito com esse problema. E eu tive, foi gravíssimo. É muito, muito sério mesmo. Então, eu fico sempre curiosa de saber disso. Assim. Tá, tem várias causas de hipocloridria, né? A própria idade gera uma hipocloridria. Mas é que não dá para ter um raciocínio. A hipocloridria não tem uma causa alimentar. Ela pode ter uma causa alimentar também. Ela é muito responsável pelo estresse. O estresse tem um gatilho gástrico direto, né? Tem a gastrite. Se você tem uma gastrite, uma inflamação crônica, você vai destruindo toda a mucosa. Mesmo a mucosa gástrica sendo altamente regenerável, você consegue produzir uma nova mucosa com 3, 4 dias. Ela é altamente regenerável.
Só que mesmo altamente regenerável não é o Highlander, ela não consegue se estruturar ao longo de tanto tempo, e com a idade, que é um principal fator para a hipocloridria, essa capacidade de regeneração é muito menor. Então, isso é uma causa importante, que afeta várias coisas, vai afetar B12. Às vezes a gente tem resto de alimento nas fezes, porque não consegue digerir. Quando a gente coloca algum aporte proteico, o paciente simplesmente não consegue digerir. Então, em alguns casos, eu tenho que lançar a mão até de suplementos com proteínas maiores para ele conseguir melhorar a imunidade no sentido proteico, porque ele tem uma taxa de hipocloridria tão grande que ele não consegue digerir proteína. Aí ele para de comer proteína, e proteína é importante para o músculo, ele começa a se sentir fraco, a imunidade cai, entendeu? Ou eu peço para ele comer gengibre. Gengibre é interessante como procinético de digestão. Ou em alguns casos ele tem que usar limão. Mas é que cada um tem uma origem, uma indicação. Às vezes ele tem uma hipocloridria, mas tem um pequeno machucadinho. Se você coloca um limão, o limão vai arder, vai causar dor e ele não vai conseguir manter uma continuidade de tratamento. Então, hoje a hipocloridria, o uso de omeprazol acabou com o estômago. Tudo é omeprazol, tudo é omeprazol. Você usa o omeprazol, não consegue produzir nenhum ácido, altera toda a parte digestiva, entendeu? Que você tem, geneticamente não foi produzido para ter. Tudo se resume aos prazóis, mais ou menos. Tem a sua importância, eu acho bacana. Foi um remédio revolucionário, a gente praticamente não tem mais úlceras hoje. Mas o mundo é prazol, omeprazol. Todo paciente que chega com receitinha de bolo está tomando omeprazol. Isso destrói. Sim. E fora o pâncreas, fora... o omeprazol ele só altera o pH. Você mantém um índice de refluxo, só que é um refluxo que não dói. É um refluxo em pH 7. Sim. Ele elimina o sintoma, né? Mas o problema continua e aí você não tem ácido suficiente para digerir os nutrientes. Então... É difícil para você determinar qual é a causa, você tem que sentar com o paciente, investigar. Isso leva uns 20, 30, 40, 50, uma hora. Ninguém tem mais esse tempo na consulta. Então, tá com dor? Omeprazol. Por quê? Porque eu vi no congresso. E tomo. Eu tô protegido legalmente de passar o omeprazol para você. E aí a pessoa começa a ter cisto de pâncreas, baixa absurdamente a B12, aí começa a ter parestesias, aí não repõe, não existe uma investigação se ela come boas fontes de B12. É uma medicina que eu não concordo, mas que eu respeito, cada um age do melhor modo, do modo que eu acho ético. Isso, cada um faz o melhor que pode. Eu acho sempre importante falar disso, assim, que se as pessoas estão tendo muitos problemas digestivos e não sabem identificar, deem uma pesquisada, gente, sobre isso, deficiência de ácido gástrico, porque de repente, né, para quem tem muito refluxo, para quem, enfim, tem uma série de problemas, isso pode ajudar e você pode falar com o seu médico sobre isso e ver se o seu problema pode estar vindo daí, né? Para mim foi muito importante. E eu penso, se eu não tivesse solucionado isso, talvez eu não estivesse tão bem com o protocolo, talvez não, eu tenho certeza, quanto eu estou hoje. Né? Porque foi um problema muito grave e nenhum dos gastros, estou olhando, eu fui em 3, nenhum dos gastros, às vezes eu falava, não pode ser deficiência de ácido gástrico, porque eu via isso na internet e eles olhavam para mim como se eu estivesse falando grego, assim, como se isso não existisse. Então, foi um médico naturopata que me salvou. E aí eu acho sempre importante dar esse recadinho, porque talvez as pessoas tenham problemas e não consigam identificar. Então, dê uma pesquisada nisso, gente. Doutor Leonardo, a gente só tem uns minutinhos. Meu Deus, é tanta coisa, assim, que eu queria falar com você, mas uma hora passa voando. É muito conhecimento, nossa, muita informação importante. Mas eu vou pedir para você, doutor Leonardo, dar um recadinho, então, assim, para os pacientes que talvez estejam começando agora ou que estão tendo alguma dificuldade, estão demorando um pouquinho mais para ter o resultado com o protocolo. O que você diria, assim, para eles fazerem, para eles observarem? Qual seria o caminho? Eu acho que quanto mais eles puderem tocar a vida deles, quanto mais eles puderem fazer no sentido de ser útil o que eles faziam antes, isso é importante.
Não deixa a doença se tornar uma bola. O resumo da sua vida é a doença, porque isso aumenta muito a influência, aumenta muito a angústia. E quanto mais angústia, quanto mais ansiedade, já que esse possivelmente foi um fator desencadeador, você não pode alimentar. Entendeu? Começa a fazer coisas mais saudáveis, para de ver desgraça na TV, começa a fazer atividade física com acompanhamento de alguém, se você precisar. Começa a pesquisar um pouco mais sobre comidas anti-inflamatórias, porque em alguns casos, que não são todos, não existe receita de bolo, ela pode ter uma influência ou não para você. Começa a meditar, tem tanta coisa legal, entendeu? Então não resuma, não joga a responsabilidade sobre o tratamento para o médico. Não, o médico é um dos responsáveis pelo tratamento. Você também é responsável. Você não veio para ser tratado, você veio para se tratar. Então, se a gente consegue falar 1h30 numa consulta e ele sai sendo o mesmo, não, eu não consigo ser mais conveniente, eu não consigo uma resolutividade maior do que essa. Ele vai ter que começar a se mudar. Então as coisas vão melhorar, as coisas sempre melhoram. O índice de resolutividade é altíssimo, mas tem alguns pacientes que pensam muito mais complicado. O pensar complicado é que vai ter que mudar. Ele vai ter que começar a se adestrar para mudar. Se envolva com o tratamento, né? Você é a parte principal do tratamento. Exato, exato. Doutor Leonardo, e só para encerrar, me perguntaram se você trata crianças e se você trata autistas. Sim, eu trato crianças, eu tenho muitos autistas, mas a minha visão hoje, até por tratar autistas há um tempo, é que existem outras ferramentas também a ser utilizadas nos autistas, sim. A homeopatia, a CISI, a FAO é muito interessante. O autista tem uma tendência a ter fungos intestinais, então tem que tratar fungo, tem que investigar muito isso. O autista tem que investigar tudo na dieta, tudo, absolutamente tudo, para fazer um controle do que entra e do que não entra, entendeu? Às vezes eles são muito agressivos, eu gosto muito dos derivados do canabidiol e do THC, eles podem ser estratégias interessantes pela rapidez de efeito, os pacientes acalmam e desinflamam, então nos autistas eu uso várias coisas, eu explico ao paciente que uma coisa é protocolo, outra coisa são outros fatores, porque eu acho que é uma doença bastante complexa, bastante complexa. Sim. Então você usa o protocolo e outras coisas também. Sim, não apenas o protocolo. Não. Dificilmente nos autistas eu uso só o protocolo, muito difícil. Pois, doutor Leonardo, muito obrigada. Foi excelente. Como eu disse antes, se um dia você quiser voltar e falar só de estratégias malucas, malucas ou não, eu só tenho cara de normal, mas quando entra no consultório eu sou doidinho. Adoro gente doida, sério, adoro. Então, assim, já está convidado para vir aqui falar sobre isso, tá? Como alcançar o equilíbrio emocional, estratégias, ferramentas, porque todo mundo precisa disso hoje em dia. Quem tem doença autoimune e quem não tem. Então, já está mais que convidado. Muito obrigada, doutor Leonardo. Foi excelente mesmo. Muita informação. Foi um prazer, viu? Fica todo mundo na paz, estou mandando boas energias para todo mundo. Muito obrigada, doutor Leonardo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. A live vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Um bom resto de domingo e até a próxima vez. Até mais, doutor Leonardo. Obrigada. Tchau, fica na paz. Tchau, tchau. Você também.